Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 5 de dezembro de 2024, 5 do 12 de 2024, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, ainda na semana da Lua Nova, da lunação de Sagitário, começou no dia 1º, a Lua Nova em Aquário, em conjunção com Plutão em Aquário, e os dois fazendo uma oposição a Marte em Leão. Então a história é o seguinte: respira para não pirar, para não agredir, não ser agredido e dar conta de se transformar, se transmutar, se regenerar. É isso mesmo. Essa lua nova em Aquário está falando o seguinte: no seu sentimental e no seu emocional, semeie, plante e também desenvolva uma introspecção com relação à sua solidariedade, fraternidade, coletividade, com relação também ao seu jeito diferente de ser, com relação à sua originalidade, à sua maneira única de ser. Então observe isso aí e promova em si mesmo, em si mesma, as mudanças que de repente podem ser promovidas, ou semeie em você e deixe crescer, porque está vindo aí a lua crescente, essas mudanças, essas renovações, essa maneira original, única e diferente de ser. Então é interessante, já que é uma lua nova, de fazer uma introspecção com relação ao seu jeito único de ser. Entende? Emocionalmente falando, sentimentalmente falando, na sociedade, nas relações, nas amizades, no social. Entende? Então, seja você mesma, seja você mesmo. Entende? Não fique diferente em relação ao que você é. Assuma o que você é. Desenvolva uma introspecção nesse sentido. Né? Lembra do que eu falo aqui na Lua Nova? O Sol está iluminando aquela parte da Lua que nós não vemos aqui a partir do planeta Terra. Então está iluminando aquela parte única, emocionalmente, sentimentalmente falando, de nós mesmos, que nós sabemos ou não sabemos, estamos precisando olhar para ela. Daí o Sol está iluminando essa parte, entende? E daí vem a história da introspecção. Nessa introspecção, a pessoa olha para ela mesma, porque a introspecção está falando, vá para dentro, olhe para você. É uma das histórias da Lua Nova. É semear, plantar, mas também tem essa história da introspecção. Nessa história da introspecção, com essa lua em Aquário, a pessoa está olhando para ela e entendendo o lado não comum dela, se existir, o lado diferente dela, a maneira diferente dela de olhar as histórias, os seus sentimentos, suas emoções, na sua originalidade, na relação com a sociedade, na relação com o social, na relação com as amigas, com os amigos, com as amizades. E é interessante também olhar esses assuntos da coletividade, observando a fraternidade, a solidariedade com relação à própria pessoa, quer dizer, a você mesma, a você mesmo, e também com relação ao coletivo. Nessa conjunção com Plutão, conjunção é uma energia muito forte, muito intensa, muito poderosa. São duas energias juntas, muito fortes. Plutão fala do intenso, do profundo. Entende? Das transformações, das transmutações, das regenerações que muitas vezes eu tenho falado aqui. E aí está promovendo isso intensamente, fortemente, de uma maneira muito forte, no emocional, no sentimental da pessoa, né? Com relação a ela mesma, a todos esses assuntos aquarianos que foram ditos aqui.
Então é uma energia muito intensa, por isso que está falando, respira para não pirar. Por isso que eu disse isso, porque é elemento ar. Então, ó, puxa o ar. E nessa história de puxar o ar, puxa promovendo mudanças, que é uma energia aquariana. Promover mudanças, promover rupturas, promover uma mudança de uma forma diferente de ser. Com essa oposição com Marte, é uma oposição, é um desafio. Marte em Leão. Marte, o deus da guerra, o regente de Áries e o corregente de Escorpião. Então, Plutão é o regente de Escorpião, Marte é o corregente de Escorpião e os dois ainda estão em oposição. E aqui agora, junto com essa oposição com a Lua. E Marte, nessa regência em Áries, está falando do eu, primeira pessoa. Em Leão, a criatividade, os namoros, as paqueras, os filhos, as atitudes e as iniciativas nesses assuntos. Então, observar aí, porque está tendo um embate aí, está tendo uma conversa aí muito poderosa desse emocional, desse Plutão com esse Marte, e está precisando ter um entendimento aí. Lá nas histórias com as paqueras, os namoros, os filhos, a criatividade, o divertir-se, o prazer, junto com as amizades, com o social, com a coletividade, no interno da pessoa. A alunação é de Sagitário, no dia 1º. Ali está falando de justiça, está falando de sabedoria, está falando de conhecimento, está falando de liberdade, está falando de instituição religiosa, instituição judiciária, instituição acadêmica. Tudo isso aí está pegando, fazendo um link com essas histórias. Então, desenvolver tudo isso com os conhecimentos de uma maneira sábia, de uma maneira libertária e com liberdade que liberta, mas prestar atenção para não ter um conflito aí nesse sentido, uma revolta, uma rebeldia, para daí não promover uma reviravolta. E aí o que foi dito, respira para não pirar, para não agredir e não ser agredido. É muita energia. E nessas histórias de oposição, de conjunção, que é muita energia, aproveitar para dar conta disso para produzir, porque aí dá conta de produzir. Entende? A sexualidade fica muito forte, a criatividade fica muito forte, a necessidade de relacionar com tudo e com todos fica muito forte, tanto aqui tanto pessoalmente ali no mundo mudando, quanto também aqui pelas redes sociais, porque Aquário é alta tecnologia, está falando das redes sociais também, da internet. E aí, esse conflito tanto pode ser no mundano, quanto pode ser via rede social. E aí prestar atenção nisso. Na relação com as máquinas, com o dirigir, com o carro, moto, tudo que tem tecnologia. Entende? Então, observar isso aí, porque essa conjunção e essa oposição, essas oposições, né, são muito fortes, são muito intensas, são muito profundas. Como é que faz para dar conta? Respira. Respira e não pira. Respirar para não pirar. Puxa o ar, solta o ar. Né? E buscar desenvolver a consciência superior. Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Então, promove a coletividade, a fraternidade, a solidariedade, essa consciência superior, respirando, atuando na boa, com alegria. Ó, Marte e Leão. Marte que é uma atividade, uma atuação generosa, alegre, feliz. E aí fica de boa. Vai desenvolver aquilo que te deixa feliz. Não fica aí nos confrontos, nas brigas, nas compulsões internas que levam para agressão com o outro ou agressão consigo mesmo. Entende? É isso aí. Ok? Muito agradecido pela atenção.
Se você gostou, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça seus comentários. Quer saber mais, entre em contato. Nas descrições tem o número do Zap, agende uma consulta para fazer o seu mapa, ou procure algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Eu atendo presencialmente e via web, tá bom? Astrologia pessoal, astrologia empresarial, astroterapia, orientação vocacional, astrologia mundial, se a pessoa quiser um entendimento particular de tudo que está acontecendo, e muitas outras possibilidades que existe no desenvolvimento com os estudos da astrologia, com o conhecimento da astrologia. Entre em contato com a gente para poder saber o que pode ser feito aí, ok? Valeu, até a próxima, fique em paz, até mais.